bem, então nós vamos aqui com a trilha 6 do caderno de apoio de vocês, cujo tema é verbos modais, indicação de horas e alguns tipos de vocabulário, tá bom? Então, essa primeira parte aqui, a gente vê que tem umas perguntas que remetem inclusive ao tema de routines, que nós já vimos em aulas anteriores, com o Simple Present, inclusive. A que horas você costuma acordar? Você vai a pé ou qual o meio de transporte que utiliza para ir à escola, tá? Então aqui são questões para a gente se familiarizar com os temas que são tratados nessa trilha. A gente não vai usar isso agora, tá? Então a gente vai pular a página 1 e também a página 2, que não nos interessa. Nós vamos ir aqui então para a página 3, na parte 4, explorando a trilha, que é o que realmente aqui nos interessa nesse momento, tá bom? Então a gente vai falar sobre membros da família. Esses membros da família são nomes conhecidos por vocês de outros estudos em inglês, mas só para relembrar: father, que é o pai; mother, que é a mãe; parents são os pais. Cuidado, tá? Parents são os pais, não são parentes. Parentes em inglês é relatives, tá? Então tome cuidado com isso. O irmão, que é o brother; sister, que é a irmã; son, que é o filho; daughter, que é a filha; grandfather, que é o avô; grandmother, que é a avó; uncle, que é o tio; aunt, que é a tia; cousin, que é o primo. Para me referir ao avô e à avó, eu posso utilizar a forma contraída, uma expressão menor. Em vez de eu falar grandfather, eu falo grandpa. E para grandmother, que é a avó, eu posso falar grandma, tá? Só uma forma aí de dar mais fluência ao idioma. Os meios de transporte, vocês também já conhecem os meios de transporte, tá? Então tem alguns aqui que são muito óbvios. Ambulance, que é a ambulância; car, que é o carro; bus, que é o ônibus; school bus, que é o ônibus escolar; airplane, que é o avião; ship, que é o navio; bicycle, que é a bicicleta, também a gente pode chamar de bike; boat, que é bote; truck, que é o caminhão; subway, que é o metrô; motorcycle, que é a motocicleta; e train, que é trem. Bem parecida a pronúncia, inclusive, tá? Então, horas nós já vimos também. O'clock, que é em ponto. Se quiser falar, por exemplo, 9 em ponto, 9 horas em ponto, 9 o'clock. Tá? Então a gente viu isso aqui em rotinas, inclusive. Já os verbos modais, aqui a gente tem uma pequena explicação. Os verbos modais, eles são vários, tá? Não são só esses aqui não. May, should, must, have to e might. May é um verbo modal. O significado desse verbo, ele é poder, tá? Mas veja, os modal verbs em inglês acompanham os verbos principais a fim de indicar permissão, conselho, obrigação, necessidade, sugestão ou probabilidade. É o que eu vou explicar aqui nessa tela da direita que vocês estão vendo. Daqui a pouquinho eu vou passar para a gente ver. Então, may indica permissão, tá? Não só permissão, mas também tem outras indicações. Mas aqui ele está começando só com permissão para usar essa frase aqui: may I come in? May I come in? Ou seja, eu posso entrar. Então veja, may aqui significa poder, tá? Então eu posso entrar. May I help you? Eu posso ajudá-lo, eu posso te ajudar, tá? Então may é essa permissão que está expressa aqui, tá bom? Eu quero mostrar para vocês o should e o must, que são dois modais que eles vão um pouco além do que está sendo explicado aqui, tá? O should indica um conselho e o must indica obrigação. Eles indicam um pouco mais do que isso, tá? Então vamos aqui para a tela da direita para mostrar para vocês o seguinte. Os verbos modais, como nós já vimos aqui, expressam ideias e condições relacionadas a possibilidades, habilidades, obrigações ou permissões, tá? Então, should, a gente está vendo aqui uma tradução para deve, deveria, tá? No sentido de aconselhamento ou recomendações. Então aqui o should ele indica um conselho, é verdade, tá? Mas ele indica também recomendações. Então veja dois exemplos aqui, tá? You should sleep early. You should
sleep early. Então deve, no caso aqui, como aconselhamento, tá? Ele vai ficar de fato como deveria. Você deveria dormir cedo. É um aconselhamento, ou pode ser também uma recomendação. Nesse caso aqui, ele até, né, ele até se confunde um pouquinho. Nesse outro caso aqui, eu tenho o should na forma negativa. Tá? Então é o que? É o should mais o not, só que aqui o not na forma contraída. Shouldn't. Tá? Então, he shouldn't smoke and he should stop drinking too. Então aqui são dois conselhos. Tá? He shouldn't smoke, ele não deveria fumar. E ele deveria parar de beber também. Então aqui são dois conselhos para a pessoa. Então, should, ele tem esses significados aqui, essas referências, como aconselhamento, como recomendação, deve, deveria e assim por diante, tá? Então, aqui, né, nós temos um exemplo, Paulo should sleep early, Paulo deveria dormir cedo, tá? Então, should tem esse significado. Eu vou mostrar aqui também outros dois exemplos, tá? Como should ele é aplicado. People should worry more about global warming. People should worry more about global warming. Ou seja, as pessoas deveriam se preocupar mais sobre o aquecimento global. É uma recomendação, né? Afinal de contas, o aquecimento global é uma pauta, é um tema que está aí em todos os momentos, alertando para os perigos, né, do aquecimento global para o nosso meio ambiente, até mesmo para a preservação da vida no planeta. Então, people should, as pessoas deveriam, tá, se preocupar. I have fever, but no other symptoms. Should I see a doctor? I have fever, but no other symptoms. Should I see a doctor? Então veja que eu tenho aqui uma pergunta utilizando should, mas ele está logo no início aqui. Como acontece com o verbo to be, por exemplo, tá? Então should na interrogativa ele vem logo à frente do verbo e do sujeito. Então aqui, eu tenho febre, mas nenhum outro sintoma. Eu deveria ver um médico? Então aqui ele está pedindo um aconselhamento para outra pessoa, com base que ele não tem febre e nenhum outro sintoma. I have fever, eu tenho febre, mas nenhum outro sintoma. Eu deveria ver um médico? Should I see a doctor? Okay? Então aqui a forma interrogativa, should vem logo à frente dos demais. Já o must a gente está vendo aqui que indica obrigação, mas também ele indica uma dedução. O que é uma dedução? Uma hipótese. Tá? Deve, deveria. O exemplo aqui. You must pay your electric, gas, water and phone bills to keep these services. De novo. You must pay your electric, gas, water and phone bills to keep these services. Deve, nesse caso aqui, como obrigação, você deve pagar a sua conta de energia, de gás, de água e telefone para manter esse serviço. Bills é uma palavra que significa contas, tá? Então aqui a gente unifica todas as contas, né? A conta de energia elétrica, conta de gás, água e telefone, tá? Então a gente já tem, né, em muitos lugares o gás é encanado, né, um serviço que você paga ali pelo que você usa de gás sem precisar do botijão especificamente, tá? Então must como dever, mesma coisa aqui, obrigação, tá? You must study English, você deve estudar inglês, ok? Então aqui até um conselho interessante, né? Professores de inglês eles puxam a sardinha mesmo. You must study English, você deve estudar inglês, então obrigação. Como dedução, olha o que acontece aqui nessa frase abaixo. She worked all day long, she must be tired. Ela trabalhou o dia todo, all day long. She must be tired. Ela deve estar cansada. No caso aqui, must, esse deve, ele não é uma obrigação, tá? É sim uma dedução. Afinal de contas, se a pessoa trabalhou o dia inteiro, então, obviamente, ela deve estar cansada, tá? Repare que must, ele não vai fazer nenhuma transformação no verbo a seguir, tá? Diferentemente dos outros, né, dos outros modos verbais, como nós vimos com o simple present, por exemplo, que você tem umas regrinhas.
Não, aqui ele não muda, está na terceira pessoa do singular, não tem S, não tem nenhuma regra, ele continua exatamente o mesmo. Os verbos modais se caracterizam por isso, tá? Eles não sofrem alterações nas pessoas. Tired, a gente viu lá no comecinho, né, o adjetivo tired, cansado e tudo mais. She must be tired, tá? Então, dois exemplos aqui, dois exemplos novos, tá? Sobre o coronavírus, a pandemia que ainda não acabou, tome cuidado. You must wear a mask to enter. You must, nesse caso aqui, é uma obrigação, tá certo? Você deve usar uma máscara para entrar. Então, em estabelecimentos comerciais, a pessoa só entra se estiver usando uma máscara, tá? Em outros países é assim, no Brasil também em muitos lugares está assim também, né? Embora aqui a gente tenha relaxado bastante, por isso que a gente não sai da pandemia de jeito nenhum, né? Note, ou seja, aqui tem uma nota para lembrar as pessoas o seguinte: you must keep a safe distance at all times. You must keep a safe distance, ou seja, você deve manter uma distância segura em todo o tempo, em todos os momentos, em todo o tempo, durante todo o tempo, tá? You must, novamente, indica uma obrigação, tá? Você deve manter uma distância segura, ok? Dois exemplos aqui em história em quadrinhos, ou melhor, em charges e cartoons, tá? Nesse primeiro aqui, a gente tem duas pessoas diante de um quadro, né, uma conta de matemática aqui, e em determinado momento o professor, o pesquisador, escreve aqui, né, uma junção, o pulo de um cálculo para outro, e escreve then a miracle occurs, ou seja, então um milagre acontece. Ele não explica como é que houve essa transição desse cálculo para esse cálculo aqui, né? Então um milagre acontece. Aí o outro pesquisador, outro professor diz: I think you should be more explicit here in step 2. Ou seja, eu acho que você deveria ser mais explícito aqui no passo 2, tá? Então, should como recomendação ou conselho nesse caso aqui, tá certo? Ele está dando aqui um conselho. Ó, esse passo 2 aqui você tem que ser mais, né, mais claro. Então, não é que um milagre acontece, tá? Então a gente tem que ser claro aqui nesse caso. Nesse outro aqui, nós temos uma moça que está fazendo a pesagem dela nessas balanças, tá? Que nós temos essas balanças caseiras no banheiro, e ela parece que não está muito satisfeita com o que a balança está mostrando, porque veja só aqui a preocupação dela. This towel must be very heavy. Novamente, this towel must be very heavy. Towel significa toalha, então ela está usando só uma toalha. Must be very heavy, ou seja, deve estar muito pesada. Então ela atribui o aumento de peso, supostamente, né, o que ela acha que está com aumento de peso, à toalha. Porque ela faz uma dedução. Obviamente está sendo usada aqui para o humor, né? Uma ironia. Essa toalha deve estar muito pesada. Então nesse caso o must ele não está indicando uma obrigação, tá? Ele está indicando uma dedução. Ela está achando que a culpa dela ter engordado, se é que ela engordou, né, é da toalha. Ok? Então, nós temos outros verbos modais também. A gente não vai falar muito mais sobre eles porque é um assunto bem mais extenso, tá? Como vocês puderam ver aqui, eles vão muito além de conselho e obrigação. O have to, ele indica necessidade, tá? Mas não só necessidade, indica também uma obrigação que a pessoa não pode, de modo nenhum, descartar. I have to take a shower. Eu tenho que tomar banho, tá? Uma obrigação, uma necessidade, enfim. Might indica probabilidade. She might arrive late today. Ela pode chegar hoje à tarde. Esses dois verbos aqui a gente deixa de stand-by, tá? A gente deixa aqui na espera, para que em outra oportunidade a gente trabalhe com eles melhor, tá? Então aqui no caderno de apoio, na parte 5, na página 4, ele oferece algumas questões para que nós possamos fazer, tá? Então essa é a atividade que nós vamos fazer, que eu já vou indicar lá para vocês no Google Classroom como é que deve ser feita. Essa é parte da atividade, tá? Então aqui a gente tem 4 questões, 4 atividades, bem simples, bem fáceis para a gente responder. E aqui essa parte dos
6 e o 7 a gente não vai precisar, nem muito menos a 8, tá? A gente não vai precisar, até porque, né, por exemplo aqui, a trilha, o item 6 aqui da trilha, né? Então aqui está falando, por exemplo, nessa trilha você vai expor, por meio da escrita em inglês, os horários que você costuma acordar, almoçar, tomar banho, jantar e dormir. Isso são routines, tá? São rotinas. Vocês já fizeram isso, a gente já fez isso, então nós não precisamos repetir nesse momento essa atividade aqui, ok? Então, é isso aí, pessoal. Por hoje nós ficamos por aqui com essa videoaula, certo? Os verbos modais, meio de transporte, família. Então, vou disponibilizar para vocês a videoaula e todos os recursos que vocês vão precisar para a atividade. Certinho? So, bye bye, take care.